transporte, que se interessa aí sobre questões tributárias, operacionais tributárias, né? O setor de transporte tem dúvidas demais sobre esse tema, então já vai chegando por aqui, vai mandando aí o convite para essa turma que tem interesse nesse nosso papo, aí muita gente bacana já chegando por aqui. Beleza, deixa eu encontrar aqui a minha amiga Bernadette para a gente começar o nosso bate-papo, hein? Vamos lá. Opa, tudo bem? Oi, Adalberto, como que vai? Tudo em paz, né? Tudo caminhando. Que É isso aí, bom. é uma satisfação contar aí com a sua presença aqui, mesmo que virtualmente falando, nesse nosso Verdade. bate-papo de hoje. Olha, já te adianto que já há alguns meses, até alguns anos, né? Alguns alunos aí, algumas pessoas que eu tive contato em curso de aperfeiçoamento, em, em momentos aí, certo, de compartilhamento de conteúdo, sempre perguntaram, sempre questionaram sobre uma espécie de deficiência de pessoas que tratassem desse tema. E aí foi muito legal, né, eu encontrar o seu perfil, encontrar os seus conteúdos. Foi muito bacana que a gente realmente conseguiu identificar assim vários elementos que supriam aí as necessidades desse povo, pontos de esclarecimento aí de dúvidas recorrentes, e hoje nós vamos tratar algumas dessas temáticas aí. Lhe agradeço demais pela sua disponibilidade, agradeço demais aí por você ter topado essa conosco. E tem muita gente bacana por aqui, viu, Bernadette? Tem muita gente Você legal aqui. viu só? Tem umas pessoas que a gente já tá no nosso grupo, né? Quero agradecer você também, Adalberto, pelo convite, né? É uma honra né, digamos assim. E falar do É minha. transporte para mim, e do transporte para mim é uma paixão, né? É loucura. Já vou te avisar, é loucura, mas é gostoso. Para quem é logístico, para quem é tributário do setor do transporte, sabe que é bem corrido, mas é igual você falou bem assim. São muitas dúvidas operacionais, né? E tributárias. E não é só nós que somos contadores, ou tributarista, ou advogado. Todos nós, na área do transporte, sempre vem uma coisa diferente, uma situação de um estado diferente, e a gente fica louco, assim. Mas, como eu disse, né? Eu amo o setor de transporte, cada vez mais eu estou me aperfeiçoando também para isso. E estamos aí, né, para tirar a dúvida do pessoal e aproveitar esse momento, né? Eu acho tão gostoso isso, trocar ideias, eu acho muito legal. Eu estou aqui mais na condição de aprendedor, né? Aprendedor. A gente usar aí toda essa sua potencialidade nesse tema para a gente conseguir aqui clarear algumas turbulências, alguns pontos nebulosos, esse negócio de subcontratação, esse Ah, tal é de uma delícia. CIOT, esse negócio assim de. Mas o pessoal quer da parte marítima de redespacho, e emite CTE, o que Nossa! diacho é esse CTE, esse negócio de manifesto, né? FOB, CIF, como é que funciona esse cenário todo. Eu aproveito aqui, E já que tem muita gente que ainda está chegando aqui para o nosso bate-papo, até pediria que você até se apresentasse, se dissesse aí quais são as suas áreas de atuação. A gente já sabe que é do ICMS no transporte, né? uhum. Mas conta pra gente aí o que é que você tem feito, como é que tem sido as movimentações por aí, Então, o que é que você tem desenrolado aí nos últimos tempos. Conta pra nós. tá. Eu já sou formada há 11 anos, né, em contabilidade. Trabalho há 9 anos no setor de transporte. E dentro do setor de transporte, a gente tem um setor operacional. E também a maioria das empresas hoje está com essa ideia da contabilidade interna, né? E quando não tem a contabilidade interna, sempre liga para o contador para resolver problemas, né? Enfim, né? Aquela correria toda nossa do dia a dia. E eu cheguei a um ponto que eu via as pessoas virem fazer perguntas e saíam com mais dúvidas. E eu tenho uma didática de ensinar que eu acho que é bacana, assim. Se a pessoa ela não tem conhecimento, é importante que ela entenda desde o início o processo. E muitas das vezes, Adalberto, a gente há de concordar que não é só do setor de transporte, mas o setor fiscal, contábil, tem profissionais que ele entra na área, mas ele não sabe o que ele está fazendo. E no setor de transporte não é diferente, tá? Ainda mais você colocar um setor de operações onde as pessoas estão emitindo CT, estão emitindo documentos fiscais com parametrizações fiscais, diversas legislações de vários estados.
E eles estão emitindo automaticamente, eles não sabem dizer para mim assim qual que é o que significa o tal do débito tributário, né? O que significa dentro da legislação uma operação interestadual com alíquota de 12, de 17, de 7%, enfim. E daí surgiu a ideia há 2 anos atrás de eu montar esse curso, né? Essa especialização no setor de transporte, só transporte. Não que eu não entenda de outras áreas, mas foi uma coisa que eu me identifiquei, eu amo. Então, assim, é uma coisa assim que é muito mais fácil eu chegar aqui para vocês e jogar um monte de informações sobre contratação, CIOT, manifesto, frete iniciados em outra unidade da federação, como que é o PIS e COFINS dentro do transporte, enfim. Então eu montei esse projeto não pensando só na questão assim de dar o curso, mas pensando em treinar pessoas que não têm conhecimento, sabe? E chegar para essas pessoas e falar bem assim, você pode, você consegue, não é tão difícil. O problema é que a gente não tem pessoas que conseguem treinar a gente de forma qualificada, com uma dinâmica mais simples, assim, digamos falando, né? E deu certo. E eu comecei com o sindicato aqui do estado do Paraná, só com a ideia, o próprio sindicato aprovou. E, e eu fiz a minha primeira aula, deu certo, e de repente já foram chamando mais outras aulas, e de repente o pessoal começou a vir com mais dúvidas, aí de repente já não é mais lucro real, já passou a ser simples, já passou presumido, e daí começou. E foi muito bacana que de repente eu do Paraná eu já estava em São Paulo, Rio de Janeiro, tudo online, tá, pessoal? E tudo aconteceu nessa época de pandemia, tá? Do início do ano de março de 2020 ali. E foi dando certo, e eu tô vendo assim que foi muito bacana a ideia, sabe? O projeto está crescendo, e ainda mais agora que o setor de transporte, devido à pandemia, ela deu um salto, né? Não sei para vocês aí, mas no setor de transporte, ela não teve crise. Até pelo contrário, a gente teve agora o Mercado Livre que veio para pegar o mercado, né, de transporte, e não tem agregados, não tem caminhoneiros, e esse pessoal que está nessa ideia de agregar mais caminhões, ou tem pessoas que estão saindo das empresas de anos e estão investindo o seu dinheiro para comprar um caminhãozinho, para não ser mais funcionário e sim ser um CNPJ, né, começar com um Simples Nacional. Então, assim, tem uma carência para ensinar essas pessoas que estão começando agora no mercado, mas também tem uma carência no setor fiscal, tem uma carência no setor contábil. Quem tem conhecimento, é bacana você trocar ideias, assim, você vê como o pessoal, tem um conhecimento amplo, sabe, assim, para te passar. E eu falo que, assim, cada dia mais a gente aprende, né? A gente aprende muito, a gente não está só dando aula, mas a gente estuda muito mais. Eu acredito que você também esteja nessa, né? No teu caso, você tem todos os ramos, né? Indústria, comércio, serviço. E a gente sabe, assim, que a gente pensa que a gente está passando conhecimento, na verdade a gente está aprendendo muito mais com esses alunos, com essas pessoas, né? Ainda mais do transporte, que são bem carentes, assim. É verdade. E eu Inclusive, acho que agora há é. pouco eu estava em aula, né? Inclusive falando, em aula sim, né? Em um bate-papo, que a convite de uma instituição de ensino, eu estava falando sobre legalização de empresas, alguns pontos, etc., para o pessoal acadêmico. E, foi interessante o bate-papo. Desde a 19 alguma coisa que a gente estava aqui, né? Eu já emendei com esse nosso bate-papo e já tenho visto aí, já estou vendo que em alguns comentários, só perguntando, né? Tem no Brasil, onde é que tem em todo o Brasil, tem no Ceará e tal. Mas já é um lance de conversarmos posteriormente aí para você estender esse convite para que outros participantes aqui agora do nosso Ceará possam participar aí desse Aí, ó, viu? curso Nós já estamos no que Ceará, olha que detém, que delícia, detém né? inclusive características, a característica do setor de transporte é praticamente comum, né, dada aos Uhum. acordos, aos convênios, ICMS, etc. E existem características que são comuns entre todos os estados e a gente pode explorar tudo isso de maneira muito intensa, né? E Uhum. aproveitando essa sua apresentação, inclusive, né, já pedindo para quem está nos assistindo aqui, certo? Pessoal, hoje, como vocês estão vendo aqui, né, fixado lá embaixo, mais pertinho aí da nossa amiga Bernadette, vamos falar sobre questões tributárias no setor de transporte. Nós já começamos aqui a citar alguns pontos turbulentos, tá certo? De forma que se você conhece alguém aí para o seu perfil que deve ter interesse em tratar desse assunto e acompanhar a gente, trocar ideia com a gente aqui nesse tema, tem um aviãozinho ali que está lá embaixo, encaminha para esse pessoal, convida, né?
De toda Uhum. forma, a gente vai deixar essa live gravada para consultas posteriores, porque certamente nós teremos aqui vários esclarecimentos que devem realmente ficar aí na gravação, ficarem aí salvos para que você consulte no momento posterior e a gente troque mais ideias, tá certo? E aí, já entrando aqui nas nossas turbulências, né, eu anotei alguns tópicos, tá? Eu tomei aqui a liberdade de anotar alguns tópicos, até que a gente conversou de maneira muito tímida e Verdade. muito rápida, desde o momento que ele fez aqui o convite para a gente trocar essa ideia. Mas nós temos aqui alguns pontos, né, que eles são de turbulência geral, certo? Olha aí, a nossa amiga Grazili está dizendo aqui que, Aí, ó, veja se eu acertei, mais né? uma Eu acertei o nome colega, dela, vamos ver se eu acertei o nome dela, que é contadora de uma transportadora. Inclusive, ela fez alguns questionamentos, mas hoje o dia foi bem corrido aqui, muitas reuniões, muitas atividades. Ainda vou responder as outras perguntas que surgiram lá na minha caixinha, certo? Mas aqui, né, como é que funciona os tipos mais delicados de frete, como tem aqui essa questão de obrigações acessórias no serviço de transporte, como é que tem isso? Eu gostaria que você fizesse esse comentário, né? Quais são as dúvidas que você recebe mais de forma mais recorrente, né? frequente? As mais recorrentes, as mais repetidas, aquelas que sempre estão no top 5 aí, da sua É, caixa de e-mail, do seu WhatsApp. digamos, o que mais recorre assim, de dúvida do pessoal é sobre o manifesto eletrônico, né? No MDFE, onde eu estou manifestando documentos fiscais, seja a nota fiscal eletrônica, junto com o CTE, dentro de um único documento, né? Que é o MDFE. O problema não é, a gente sabe que manifestar a documentação é você incluir a nota fiscal, como eu mencionei, do cliente, mais os dados do CT, mas existe algumas particularidades que a gente não sabe, tá? Por exemplo, em que casos o MDF é obrigatório? Por exemplo, a redespacho, subcontratação, contratação de um TAC ou de um agregado, por exemplo, né? Quando eu faço isso, eu sou obrigado já a emitir o MDFE. E lembrando que, já vou falando meio que questãozinha de aula, assim, é claro que o MDFE eu levaria mais ou menos umas duas, não, umas duas, não, mas uma hora eu falaria só sobre MDFE, porque é muitas dúvidas. Mas o encerramento do MDFE, em que casos deve ser encerrado? No momento que eu preciso colocar uma outra mercadoria dentro da minha carga? Se eu estou trocando de motorista, por exemplo, devo encerrar o MDFE e emitir um outro? Deve. Não passei no posto fiscal, eu consigo resolver essa questão? Devo, é obrigatório, sabe? Uma das coisas que aconteceu essa semana, pena que ela não está aqui para acompanhar, eu achei muito bacana a pergunta dela. Eu sou uma empresa do Simples Nacional de Transporte, iniciei o transporte em outra unidade da federação. A gente sabe, que nem a nossa colega ali, ela é contadora de transporte, que o ICMS, ele é devido aonde está iniciando o transporte, né? Sempre, sempre. Sempre quando você estiver iniciando um transporte em um estado onde você não tem a inscrição estadual, a gente deve emitir o ICMS antecipado. Tá, mas como que eu vou emitir o ICMS antecipado sendo uma empresa do Simples Nacional? E daí veio a questão da substituição tributária, né? Do frete, que isso daí é o tema da vez, o pessoal tá com muita dúvida. E como que ele do Simples vai conseguir resolver essa situação, né? A orientação que eu dei para essa colega nossa, ela inclusive está seguindo você também ali no Instagram, é assim, por ser substituição tributária, ela vai. Aí tem uma dica, assim, pessoal. Eu até gosto de falar isso, porque tem estado que ele fala bem assim, que eu devo emitir o ICMS antecipado. Mas, se eu sou do Simples, eu sou obrigada a emitir, sendo que o meu ICMS ele não, ele é tudo pago pela guia do DAS, né? Lá pelo PGDAS a gente faz o pagamento tudo por lá. Então, assim, eu devo sim, se o Estado falar, aquele Estado, sempre no Estado onde eu estou iniciando o transporte, se ele falar que eu tenho que recolher o ICMS sendo transportador, eu vou ter que recolher a guia do ICMS antecipado. Tá, mas e como que eu faço isso na minha apuração, por exemplo? Lá dentro da PGDAS tem um campo de ICMS e substituição tributária. Aí eu vou fazer, digamos, né, esse crédito lá, um ajuste lá na minha conta, né, da PGDAS, onde eu só vou recolher a diferença desse valor. Então, esse é uma dica bacana, assim, sabe, que aconteceu essa semana e o pessoal está com dúvida. Que mais? Subcontratação.
fretes iniciados em outra unidade da federação, em quais casos que eu cancelo o CT, o MDFE. Cara, é tanta informação assim que eu poderia aqui falar bem rapidinho, resumidamente um pouco, né? Mas o pessoal ainda não sai. Adalberto, isso eu quero até conversar ali também, a nossa colega ali, contadora de transporte, ela deve falar também, não é mentira. É, as pessoas ainda não conseguem sair do conceito básico do MDFE. E tem muitas outras coisas que estão acontecendo, Até lhe sabe? digo o Tem muitos. seguinte, tem algumas pessoas que estão aqui nos assistindo que não são do setor de transporte ou É, atendem de forma excepcional, é. eventual, alguma empresa que realiza essa atividade. Eu queria que você até dissesse, comentasse em aspectos gerais o que é o MDFE, né, que a gente está no Uhum. Nordeste, utiliza-se mais o MDFE, né, o MDFE, como MDFE é o preferir. Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, né? Isso, e você comentasse em aspectos gerais para a gente isso aí, né? Até para que as pessoas entendam por que é necessário esse manifesto, né? Inclusive, ele foi lançado, não tem tantos anos, tanto tempo, que o Não, manifesto eletrônico ele foi lançado aí para a operação. Então é ele interessante é em comentar. 2010, ele não é tão longe assim, ele é do Ajuste Cinef de 21 de 2010, né? O que que ele serve, esse manifesto? Eu vou manifestar o que que o Estado ele quer. Na verdade, ele quer controlar toda a movimentação da carga, né? E também o transporte de carga. E como que ele vai fazer isso? Antigamente, a gente utilizava uma manifestação de carga, mas era tipo em papel. Então, como que um fisco lá no posto fiscal vai olhar aquele papel e dizer bem assim, ó, eu sei que aqui tem essas notas fiscais e dentro dessa carga fracionada e para esse CTE, tá, beleza. Só que o que o fisco ele está fazendo hoje, né? Na verdade, já faz tempo que ele está fazendo isso. Ele está unindo eletronicamente todas as informações fiscais e contábeis da empresa, esteja de transporte ou nota fiscal eletrônica normal, né? Aí ele criou um módulo de fiscalização e que fosse mais fácil para o fisco ver se realmente aquela carga está acobertada com a documentação correta. E como que ela vai fazer isso? Então, num único documento, eu vou querer saber a informação de todas as notas fiscais, de todas as mercadorias que está sendo transportada, juntamente com o conhecimento de transporte em um único documento. Por isso que ele fala bem assim, é manifesto eletrônico de documentos fiscais. Eu vou manifestar esses documentos fiscais dentro de um outro documento, tá? E aí tem umas questõezinhas assim, quem que deve emitir o MDFE, tá? Ele fala bem assim, olha, qual que é o principal objetivo do MDFE? Permitir o rastreamento da carga, identificar o responsável e o trecho do percurso, consolidar as informações de um único documento entre o CT e o MDFE. Que mais? Tudo isso serve mais para quê? Para que o fisco lá dentro do posto fiscal ele consiga fazer a fiscalização. Lembrando que, quando você manifesta documentos fiscais, a gente, digamos que eu estou saindo daqui do Paraná e vou lá para o Ceará. Eu tenho diversos estados que eu vou passar até chegar no Ceará. Então, quando eu enviar esse documento eletronicamente, que é o arquivo digital, né, para o portal do Cefaz, esse documento ele já vai passar por todas essas portarias. Então, a pessoa pensa assim, mas eu só vou entregar lá no Ceará e lá eu vou passar no posto. Não. Todos os estados que eles vão passar, todos esses estados já vai receber esse MDFE. Inclusive, Adalberto, o MDFE hoje ele está sendo tão obrigatório até por questões da NTT. Tem o nosso Manual de Orientação do Contribuinte, que é o MOC, e com o ONI, mais uns outros órgãos que eles fizeram agora em novembro de 2020 para unificar a Receita Estadual, a NTT, a Receita Federal, que mais? Em mais alguns postos, depois eu consigo mandar. Se alguém quiser, pessoal, eu já encaminhei, inclusive, esse material para o Adalberto. Se ele quiser disponibilizar, vocês podem pedir para ele que ele disponibiliza para vocês. Eu vou disponibilizar num link aqui no nosso perfil. Eu vou Isso. fazer o seguinte, né? Eu vou pegar esse nosso bate-papo, de muito conteúdo, vou Ele levar é muita coisa, é muita coisa. vou levar para o YouTube e vou colocar lá no nosso canal no YouTube, certo? Juntamente na descrição do vídeo, um material sobre alguns dos pontos. Ele contém tudo que a gente vai discutir aqui e muito mais, né? Certo? É um material realmente bem extenso
que fala sobre conhecimento de transporte e uma série de situações interessantes Inclusive, que a gente agora, pode verificar. ainda falando de MDFE, a gente ainda tem, dentro do MDFE, nós temos dois contribuintes do MDFE. Nós temos o contribuinte emitente do CTE, que é as transportadoras, né? E nós temos as emitentes de nota fiscal eletrônica, que é aquelas que transportam com as suas próprias mercadorias. Eu sempre gosto de dar em aula um exemplo. Por exemplo, as Casas Bahia, ela tem frota própria também. Então, assim, ela consegue fazer a entrega, ela vende a mercadoria, mas ela também transporta as próprias mercadorias dela. Então, assim, a gente tem dois contribuintes do MDFE, tá? A gente pensa que MDFE é só para transportadora, não é. E daí ele fala bem assim também, assim, em quais casos eu devo emitir o MDFE? Que nós temos lá o transbordo, que é o redespacho, nós temos a subcontratação, substituição de veículo, inclusão de novas mercadorias. Então, eu tenho essas situações de obrigatoriedade de emissão do MDFE, tá? E tem uma outra situação que eu acho interessante falar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu acho bem bacana. Ah, já lembrando aqui. Em quais casos eu não precisa ser obrigatória a emissão do MDFE? Digamos que seja microempreendedor individual, não tem obrigatoriedade. A pessoa física, que não é contribuinte do ICMS, normalmente as prestadoras de serviço, né? Ou pessoa física, ou pessoa jurídica, inclusive. Se você tem veículo, digamos que você tem a sua frota, você é das Casas Bahia e você vai lá e compra mais um novo caminhão, só que ainda ele não está emplacado. Então, enquanto não estiver emplacado, por exemplo, você não tem obrigatoriedade de emitir o MDFE, tá? Que mais, assim, que eu dei mais informação. A gente costuma dizer até Bernadette, que a questão da obrigatoriedade do MDFE ou é da transportadora ou é do emitente se contribuinte for. Né? A gente Então, costuma fazer essa ilustração assim rápida, né? tá. Então, Ou é da transportadora ou é do emitente do documento fiscal eletrônico, da nota fiscal eletrônica, se ele for contribuinte, e certo? como que nós vamos resolver isso? Simples, em dois casos principais. Se eu sou subcontratação, quem é o contratante da carga é o que vai emitir o MDFE. Então, você pode ser emitente da nota fiscal eletrônica e contratar um transportador autônomo de carga. Então, Perfeito, nesse caso, quem vai emitir o MDFE vai ser essa empresa perfeitamente. contratante. Aí, ou se você está contratando um TAC, que é tem o agregado, né, e tem o transportador. E subcontratação. Subcontratação também, quem emite quem está o contratante, seja quem contratou a carga, né? Então, nesses dois casos a obrigatoriedade, tá? Que mais, Adalberto? Pode ir fazendo Até tem pergunta, que alguns daí. lances aqui, tem umas questões interessantes já surgindo. A nossa amiga Luciana sempre está conosco aqui. Um abraço. Sempre tem um caso, né, que é da obrigatoriedade do CTE. Certo? E aí surge aquela questão, né, que apesar de para alguns parecer uma dúvida primária e tal, mas é uma questão interessante. Quem de fato está obrigado a emitir, quem é o contribuinte, a pessoa que tem a obrigação de emitir o CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico? Tá. Primeiro ponto. Antigamente a gente tinha o conhecimento de transporte que era o CTRC, aqueles que eram o de papel. Sim, Então, assim, formulários. é o formulário, né? Então, quem tem emitia antigamente esse tipo de formulário obrigatoriamente, passou a ser obrigatoriamente emitir o conhecimento de transporte eletrônico, tá? Então, nós temos essa questão. Contribuinte é, tem que estar cadastrado lá no portal do Cefaz, através do seu CNAE, que é o seu CNAE de transporte, né? E dentro do seu ramo de atividade de transporte, nós temos vários modais de transporte. Eu posso ser um modal rodoviário, eu posso ter um modal marítimo, eu posso ter um modal aéreo, ferroviário, dutoviário. Então, assim, a partir do momento que eu entro na Secretaria da Fazenda solicitando que eu vou prestar serviço de transporte, que é esse tipo de modal, eu passo a ser obrigatório e sou contribuinte do ICMS no caso de transporte rodoviário, no nosso caso, rodoviário de cargas, né? Entendi, entendi. E quem realiza, não sei se você acompanha também o pessoal que realiza procedimento com carga marítima, etc. Você pode citar quais são, então, é o conhecimento de transporte, qual é o tipo de obrigação acessória exigida, etc. Ó, assim,
quando a gente fala no caso a gente tem alguns modais, né? Até eu gostaria de falar também, nossa, é tanta informação que a gente meio que confunde, assim. Por exemplo, eu tenho alguns modais que eu posso fazer dois modais numa prestação de serviço de transporte. Digamos que eu comprei uma carga lá da China e veio através do modal marítimo, né? E eu precise, e o meu cliente fala bem assim para mim assim, ó, eu quero também, inclusive, que vocês tragam até a minha empresa, digamos. Só que vai ser utilizado dois tipos de modais. Eu vou usar o marítimo para vir até o porto de Paranaguá, por exemplo, ou qualquer porto do país, e dentro do porto do país eu vou pegar uma transportadora para que ela pegue essa mercadoria e leve até meu cliente. Então, isso daí a gente trabalharia com um multimodal, que é o tal do multimodal, né? Dentro dessa operação, a tributação ela não é feita na sua apuração normal, tá? Ela é feita lá pela aquela DI, aquela documento de importação, que A daí você paga declaração de todos os importação, impostos. sim. Aí você paga tudo por ali, tá? Até se a gente for analisar nos impostos estaduais e federais, ele até menciona que quando for de importação, exportação, ele não inclui na sua apuração. Perfeito. Tá. Quais são as principais declarações que a gente utiliza hoje? Vou jogar como modelo transporte rodoviário de carga, tá? Pela Receita, se for um transporte de natureza municipal, a gente tem que fazer o ISS, né? Nós temos que prestar informações para o fisco da municipal. No caso do estado, nós temos o ICMS, que a gente tem que fazer a entrega dessas declarações, fazer a apuração do ICMS, enfim, de vários estados, né? Tem também a questão, digamos assim, se eu iniciei o transporte em outra unidade da federação, sendo uma empresa do regime normal ou do crédito presumido, por exemplo, eu pago, como que vai ficar essa questão na minha apuração? Então, além disso, eu tenho os SPEDs, eu tenho as, as DCTF, as DCTF Web, enfim. Se eu optar pela CPRB também, que é pela 1,5% da minha receita bruta, então ali já vai estar dentro da minha DCTF Web, que, né, para a gente, que é aquele 1%, ou eu escolho ser INSS patronal, ou de 20%, ou eu escolho a CPRB, que eles, até o governo federal deixou para a gente ainda utilizar até dezembro desse ano de 2021, né? Que na verdade era para ser extinto em dezembro de 2020, mas eles prorrogaram devido à pandemia. Então, assim, as obrigações acessórias, ela é praticamente igual para todos os outros regimes, tá? Eu vou entregar tanto lá o PIS e COFINS mensalmente, eu vou entregar as minhas DCTF, Web, DCTF normal, que dependendo da situação eu também tenho, né? Que mais? Daí, federal, a gente tem a CSLL, a IRPJ, enfim, né? Ele depende do regime tributário da empresa. Que mais? Pergunta aí, Dalberto, vai Tem perguntando. algumas questões aqui que já citaram, vou aproveitar para fazer um questionamento aqui, né? Tem uma pessoa que perguntou o seguinte: um caminhão pode fazer frete sem estar emplacado? Então, eis a questão, não aconteceu comigo. A legislação, ela fala, até ali agora há pouco para vocês, que a legislação fala bem assim, que eu não preciso emitir o MDSE se o caminhão não está emplacado. Normalmente, por questões assim de fiscalização mesmo, Conformidade. a Isso, gente questão de prefere que seja conformidade emplacado. que eles também É melhor. sugerem, né? Inclusive até carros que não são utilizados para transporte de cargas. Exatamente. A gente recomenda, até porque é uma infração de trânsito, né? Dependendo do contexto, você circular com um veículo que não está devidamente emplacado ou licenciado. Exatamente. Tem outras Agora, ó, questões, pode complementar. já aproveitando isso, que vem uma ideia bem bacana na cabeça. É, digamos assim, quando a gente inicia um transporte em outra unidade da federação, tem alguns estados que ele fala bem assim, não, ou melhor, quando você faz subcontratação, alguns estados ele fala assim que você está dispensado da emissão do conhecimento de transporte. Por quê? Porque a subcontratação você não tributa o ICMS. Então, se você não tributa o ICMS, para ele não tem necessidade de você emitir o conhecimento de transporte eletrônico. Mas veio a NTT agora. A NTT, para ela fazer a fiscalização dela, ela obriga que tenha o documento fiscal hábil. Qual que é o documento fiscal hábil? A DACT, a DANTF, que é o do MDFE, juntamente com a NFE, que é da nota fiscal da mercadoria sendo transportada. Aí você fala bem assim, tá, mas alguns estados na subcontratação não é tributado o ICMS, não tenho necessidade de emitir o CTE. Mas daí vem a NTT, vem tá me multando porque eu não estou emitindo o MDFE.
e o CT, ou melhor, o CTE, né? O MDF é obrigatório. Aí eu fiz esse questionamento com a NTT, lá daí tem uma nota técnica que eles colocaram lá, 4.799. Depois, dentro desse material que eu te passei, ele tem. Ele fala que não, que é obrigado sim, que conforme o manual de orientação do contribuinte, que os estados vão ter que se adaptar a ele, não mais. Eu imaginaria assim, que a NTT que deveria se adaptar aos estados, na legislação dos estados, e não, que eles exigem que essa documentação esteja junto, né, para estar transportando com a mercadoria. Aí você fica numa situação assim, tá aí. E eu fui multado, e daí? Então, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa documentação do Estado e falar assim, ó, mas o Estado está dizendo que não, e você está dizendo que sim. Aí é um pano para manga, tá, Adalberto? E eles Entendi. estão multando por causa disso. Então, é uma dica que eu dou. Aí você fala assim, Bernadette, mas eu sou. O que que você de dica que você dá? Você concorda comigo que a receita ocorreu? Eu não vou ter que pagar o PIS e COFINS mensalmente, Vai normalmente? sim. Não tem o que fazer. Então, é melhor você pecar por excesso, emitir o CT, é até melhor para a questão de controle dos outros impostos, você emitir e não ter esse problema. Eu vou Então, até concatenar as ideias, viu, mas se permite. Até uma pessoa perguntou agora há pouco aqui se subcontratado, frete subcontratado, ele é tributado é só no Paraná, né? Na verdade, a gente estava citando aqui no caso do tributo estadual, está citando aqui a uhum, questão do ICMS, que no caso da subcontratação, o ICMS ele não é exigido, ele não é devido. Tá? Mas olha os só. demais tributos, a receita decorrente dessa subcontratação por parte do Uhum, transportador que foi subcontratado, essa receita é normalmente tributada pelos outros tributos. Inclusive, se for uma operação dentro do município, estaria sujeita ao ISS, se for dentro do próprio município? do município é obrigatório, né? Então, assim, Perfeitamente. Então, se você estiver prestando serviço de natureza municipal, você vai emitir a nota fiscal de serviço. E a do serviço você tem a incidência do ISS, né? Que perfeito, é coisa, né? Então não tem o que fazer ali. Agora, quando é intermunicipal, a gente já tem, é obrigatório emitir o conhecimento de transporte eletrônico. perfeito, Então, na subcontratação, que nem até mencionei ali, a maioria dos estados, eu não vou falar, eu tenho na minha cabeça a maioria, tá? Não, mas a maioria, digamos, eu vou jogar assim, 90% dos estados na subcontratação ele dá o benefício fiscal de não tributar o ICMS, né? Pro subcontratado, tá? perfeito. Mas no estado do Paraná, não. Quem é o contratante vai ter que emitir o teu CT com a incidência do imposto e o subcontratado vai ter que reemitir a incidência do imposto. Então você vai estar pagando o ICMS duas vezes. Então, assim, já em outros estados, já falando de benefícios fiscais, né? Vamos pensar dessa forma assim, não deixa de ser um benefício fiscal. No Paraná, na subcontratação, você tributa, mas você tem a isenção e você tem aonde o pedágio ele não compõe a base de cálculo do ICMS. Então, assim, ele não me dá a questão do benefício da subcontratação, mas ele me dá dois benefícios fiscais da isenção, que se eu iniciar a coleta no Paraná, entregar no Paraná, e o meu tomador do serviço for contribuinte do Estado do Paraná. Entendi, Tá perfeito. ouvindo? Estou sim, é porque eu estou próximo mais ou menos aqui do aeroporto da capital, aí de Eu vez em também, quando eu também moro perto do aeroporto aqui. eu estou aqui no 14º andar, de vez em quando dá para escutar um barulho, mas já aproveito, né, em tempo, até para cumprimentar algumas pessoas que chegaram aqui no decorrer do nosso bate-papo. Meu querido amigo professor Quirino, uma potência lindo demais, né, do meu sertão caririense, aqui no sul do nosso estado do Ceará, está aqui a doutora Sheila, está conosco, viu? Fazendo aí importantes contribuições, inclusive. Muita gente bacana aqui que tá trocando ideia com a gente, está aqui expondo suas questões. E até aproveito para tirar a dúvida aqui da nossa colega Adri. Né? Caso seja subcontratado, então não precisa emitir CTE. Com qual documento devo tributar essa receita no federal? A pergunta dela é bem bacana, assim, tá, mas normalmente quando você não emite o CT, você é obrigado a emitir uma fatura. O Perfeito. que, sabe assim, então assim, quais são os documentos hábil fiscalmente falando? Eles dizem assim que fatura pode ser utilizado para questão de receita do federal, né? Que daí você vai jogar ali. Que mais? Diz também que recibo, mas eu É porque não aconselho. recibo é muito, É é muito muito, informal.
é sabe? informal demais, né? Mas Então, realmente eu assim, considero a fatura como sendo um documento hábil para fiscal hábil, utilizar como uma uma ferramenta para receita, reconhecer a receita, até para controle gerencial. Tá certo? É isso. muito bom, mas nada impede você emitir, mesmo não estando obrigado, né? É importante até a gente lembrar desse contexto, eu não estou obrigado, mas para fins gerenciais, para fins de melhoria em processo, otimização aí, da movimentação, até de repassar para as obrigações acessórias que atendem o fisco federal esse valor reconhecido como receita, talvez seja interessante você fazer uso do CTE. Talvez, né? Aí, Eu operacionalmente aconselho. falando, né, Você vai, pode representar um custo operacional, mas, de certa forma, isso aí pode trazer exatamente, certos sabe? benefícios. Eu também, eu sou da seguinte opinião, assim, para que você vai querer se incomodar, sendo que você já tem a opção ali, é só emitir, não tem... O trabalho que você vai ter que emitir a fatura, você consegue emitir o ICT, então é muito mais fácil, sabe? Então é a Perfeito. dica que eu dou. Perfeito. Até nessa mesma linha, né? Em se tratando das subcontratações, até para ilustrar o pessoal que não atua diretamente nessa seara, na parte do transporte, que é uma subcontratação, e o transportador contratar um outro transportador para fazer o trabalho para mim. Eu sei que parece assim, meio que o Não, mas próprio nome Adalberto, já sugere, né, que é isso, que funciona assim, mas eu posso estabelecer essa subcontratação de forma multimodal, não é isso, Bernadette? Inclusive, você pode fazer aí na verdade, essas inclusões. Como é que vamos, pode acontecer nós essa temos duas situações. subcontratação? Nós temos duas situações. Nós temos o redespacho e a subcontratação. A subcontratação é quando um cliente, digamos assim, eu, Bernadette, tenho essa caneta e eu preciso que leve até o Adalberto lá no Ceará. Só que eu contratei vamos chamar alguém aí, a Rosiane ali, que está dizendo ali a nossa, que está assistindo a gente, a nossa live ali. Ela é uma transportadora. Eu contratei ela para levar a mercadoria até o Adalberto. Tá? Então, eu sou uma transportadora que contrato uma outra subtransportadora. A principal dica que eu dou na subcontratação é o seguinte, que quem é subcontratado, ele pega a mercadoria da origem até o seu destino fim. Ele vai levar até o Adalberto, tá? Já no redespacho é o contrário, eu utilizo duas transportadoras. Eu sou o cliente que vou precisar que Perfeito. leve a mesma caneta, só que a transportadora A vai levar a caneta até São Paulo e depois de São Paulo até Ceará vai ser levado para uma outra transportadora. Então, assim, o redespacho ela vai ser utilizado duas transportadoras no percurso. Já na subcontratação, não. Ela vai pegar a mercadoria dentro do cliente e vai levar até o seu destino fim. Aí, é, documentos fiscais a gente vai precisar acompanhar o documento fiscal. Vai ser o quê? A nota fiscal do cliente da mercadoria que está sendo transportada, que também vai ter a incidência com toda certeza do mundo do ICMS, porque o ICMS ele fala é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Perfeito. Transporte de Natureza Municipal, né? Então vai ter na nota fiscal. A gente vai ter o conhecimento de transporte eletrônico do primeiro transportador contratante, que também vai ter a incidência do imposto. Aí, dependendo da situação, que eu já. Dependendo não, já vou colocar como regra já. Eu dou essa dica assim: peque por excesso do que por omissão. Mesmo que o Estado fale que você não precisa emitir o CTE na subcontratação, emita. Então você vai ter mais um outro conhecimento de transporte para transportar a mercadoria. E lembrando que subcontratação eu sou obrigatoriamente o quê? Emitir um MDSE. Então, olha Perfeito. quantos documentos eu já tenho que estar manifestando dentro de um único documento, tá? Aí tem mais uma questão assim. E se o meu subcontratado, ele é um agregado, e esse agregado, esse ou transportador autônomo na verdade a gente na NTT ele fala que é o TAC, né, que é o transportador autônomo de carga. Mas no nosso dia a dia a gente utiliza como agregado. Como que a gente vai fazer o pagamento do frete para esse subcontratado? A gente vai utilizar uma digamos assim, um molde que a NTT solicitou, que é o quê? Que todo o pagamento do frete deve ser pago por um cartão. Um cartão lá, seja o cartão Repom, o cartão do Sem Parar. E dentro desse cartão Repom, nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter a despesa de viagem do motorista e nós vamos ter o vale pedágio.
O vale pedágio não pode compor a despesa de viagem dele, que é o frete que ele acordou com a transportadora. Então, assim, quando o transportador que veio a contratar, né, o contratante, ele pagar para esse TAC nesse cartão, a despesa de viagem dele vai ser pago em dinheiro dentro desse cartão, um crédito. Já a despesa de pedágio, que tem lá o valor do pedágio, que daí tem um código que quando a pessoa transportadora ela coloca, esse valor é para despesa de viagem, e esse valor vai ser para pedágio. Esse pedágio ele não pega como dinheiro, ele só pode utilizar para usar nas cancelas de pedágio. Somente para isso. E sabe o que está acontecendo, Adalberto? Que daí os transportadores, eles os TAC, Os esses transportadores agregados, esses autônomos. motoristas, os autônomos, eles estão achando que esse dinheiro fica para eles e na verdade não fica. Então, o que eles estão fazendo? A rota dele, digamos assim, que dê lá R$ 500 de vale pedágio para ele ir e voltar, digamos assim. E daí ele vai pela rota que a empresa passou, só que digamos que ele não passou ele pegou um outro atalho e pagou menos pedágio. Ele pensa que aquele valor de pedágio vai ficar para ele. E esse valor vai acumulando no cartão, vai acumulando. E de repente eles começam a ligar pra gente e fala bem assim: eu não tô conseguindo sacar o dinheiro. Eu preciso sacar do Vale Pedágio. Não, mas a gente pagou, tá ali. Aí a gente, o que que esses transportadores autônomos eles têm que entender é o seguinte, que o Vale Pedágio eles não conseguem utilizar para nada. E esse valor, quando não utilizado, ele é devolvido para a empresa. Entendi. É Entendeu? É uma diretamente dica. vinculado, né? Exatamente. Então, assim, esses transportadores, eles pensam isso. Então, o que está acontecendo agora comigo? Eu estou fazendo um projeto onde eu estou trabalhando bastante com esses agregados, conversando com esses motoristas e explicando para eles. Aí, na hora que eles verem que isso realmente para eles não compensa, eles sabem o que eles fazem? Eles seguem a rota certinha, eles vai como tem que ir lá no trajeto do monitoramento, volta. E daí não tem problema nenhum. Ele já até sabe, ó, descarrega porque eu tenho um dinheiro aqui que não está deixando eu carregar os outros cartões. Então, é um dinheiro da empresa, ou vale pedágio, tá? Se ele não utilizou, devolve para a empresa. É uma Perfeito. dica assim que eu dou, sabe? Perfeito. Inclusive tem algumas questões aqui também sendo lançadas, né? Aqui muitas participações interessantes da Adri, da Galina Tatiane, que com muitos questionamentos, até passei por alguns que eu não interrompi a sua exposição, mas a pergunta aqui, né, sobre o nosso, até o ponto de vista relacionado ao a questão aqui em que o expedidor é um cliente internacional, né? Ela pede aqui comentários, qual a visão. Você tem algum comentário sobre isso, sobre a questão aqui do frete de ordem internacional, saindo daqui do Brasil para um outro país, ou vindo de outro país para cá? Né? A gente já adianta que existem alguns tratamentos específicos nisso que são vinculados à declaração de importação e à própria declaração de exportação, né? De exportação. Mas Aham. existem alguns conceitos que você quer citar aí, alguma dica importante, aquele pulo do gato, aquele lance aí que a experiência nos traz? Então, é bem complicadinho, tá? Quando a gente fala de importação e exportação, principalmente na questão do transporte. A dica que eu dou é o seguinte, até por questão de fiscalização, tá? Olhar muito a tratativa fiscal que principalmente a questão da mercadoria, não é só a questão da prestação de serviço, é a mercadoria em si, né? Ver o que o fisco ele fala e que você deve ou não cumprir. Adalberto, eu vou falar bem a verdade para você, assim, eu teria que trabalhar caso a caso, tá? Mas a dica que eu dou, assim, é enxugar a legislação quando você fala de importação e exportação. Porque o fisco fica em cima e normalmente é o federal. O estadual não, mas o federal fica muito em cima, tá? Eu não sei se essa menina que perguntou, ela tá com algum caso, então, para eu analisar o caso dela, eu preciso ver bem certinho, sabe? O que foi o transporte que ela fez, se é a mercadoria, o que aconteceu, sabe? Que é a prestação de Entendi. serviço de transporte ao exterior, que tem essa questão também na tributação, mas Agora ela citou uma precisava questão dar uma olhada. comum, né? Divergência de atendimento entre agentes do fisco. Olha, isso aí pode ter certeza que a gente acaba ficando habituado, né? Até mesmo no âmbito federal, quando a gente entra com algumas consultas,
Na verdade, não precisa nem entrar com consulta para se certificar disso. Quando a gente verifica algumas consultas, você pode perceber que regiões fiscais que também tem porto, que tem porto seco, que também é um caso interessante, né? Elas lançam soluções aí para essas consultas que são divergentes. Aí precisa a Coordenação Geral de Tributação no âmbito federal entrar com uma solução de divergência para apresentar aí qual o entendimento por parte deles. Então esse é o lance. A gente, é o que eu costumo deixar aqui de dica, de certa forma, sobre essas questões de divergência e de opinião do agente fiscalizador, é que a gente possa olhar mas pelo lado do próprio cliente e se munir, né, juntar um embasamento técnico e até mesmo comprovações documentais para que a gente consiga apresentar caso a gente seja importunado, uma questão de fiscalização, em algo mais ofensivo. Então, o que eu recomendo é realmente a gente juntar aquilo que é favorável, tá certo? Já que estão divergindo, eu vou aqui também utilizar de meios legais, né, estruturar uma ideia que seja menos danosa à questão financeira, tributária do próprio cliente, eu conseguir me movimentar assim. Mas eu vejo que existem muitos casos como esse, não só relacionados a frete, mas relacionados a As classificações em outras. geral, Uhum. tá certo? que, que tem aí realmente muitas turbulências, né? E aqui temos uma outra questão bem interessante aqui, né? Sobre contratos de arrendamento de veículo e o seu registro na NTT. Não cabe na nossa questão tributária, mas vai na operacional. Como é que tem sido, eu já até pergunto dentro vinculado a essa questão aí, como tem sido o papel da própria NTT, né, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, existem alguns elementos disponibilizados pela própria NTT para que se compreenda melhor essa questão das obrigações acessórias, Bernardo, compreenda melhor as obrigações da transportadora perante Com a NT. a própria NTT. Existem meios, Tem. onde é que a gente pode buscar mais sobre isso? Né? O que, é que a gente pode deixar da turma que É, nos assiste? assim, gente, eu confesso para vocês assim que eu acho incrível o atendimento da NTT, tá? Eles têm o WhatsApp, eles têm não só o WhatsApp, mas também tem o meio eletrônico deles que eles respondem no dia. Gente, eu acho incrível. Ai, se o Estado, se o federal e o estadual fosse dessa forma. Então, assim, para vocês que quiserem também tirar dúvidas com eles são muito bons para tirar suas dúvidas. É incrível, eles respondem. Agora, com relação aos registros, tá? Do veículo. É, tem como diz a NTT, ela tá tudo muito globalizada, essa questão do digital, né? Então, assim, todo veículo, ele é obrigatório a ter o registro lá, que é o RNTC, uma coisa assim, é um registro que você é Isso, é isso obrigatório mesmo. né, do caminhão. Então, assim, tá tão vinculado que se acontecer de aquele caminhão não estar credenciado na NTT, bonitinho, registradinho, bonitinho, ou se tiver com as licenças, digamos assim, atrasadas, né, já, digamos assim, se acontecer, quando você for emitir o MDFE, que já vai lá para a NTT, ele já se língua, eles não permite você emitir o manifesto eletrônico. Então, assim, pense já a ligação que está acontecendo da NTT que, junto com esse manual de orientação do contribuinte. Que esse manual de orientação, ele serve para quê? Para a emissão do CT, a emissão da nota fiscal eletrônica, a emissão do MDFE. Então, agora a NTT está vinculado junto. Então, assim, se você consegue fazer cargas locais, mas se você tiver que fazer operações intermunicipais, que você vai poder passar pelo fisco e você vai chegar no seu cliente e vai falar bem assim, ó, eu quero que emita o documento fiscal para mim, que a maioria das empresas hoje, por causa da malha fiscal, está pedindo, né? Tem que ter o documento fiscal para você comprovar a receita ou a sua despesa. Você vai deixar de emitir? Não vai. Só que daí você não está registrado o teu veículo. Como que você vai... E não estar registrado o veículo, o que, que vai acontecer? Vai travar lá nas emissões dos documentos, entendeu? A gente está acabando, mas tem tanta coisa para falar, né? Tem Sabe o que, que sim, eu... né? O meu não cai com uma hora, certo? Mas também não é Ai, privilégio, porque a gente marca como produtor de conteúdo, a gente consegue se estender. Mas até para a gente deixar aí um gosto do quero mais, tá? uhum. E de repente, de acordo com sua disponibilidade, eu até digo que, para quem nos assiste aqui, vamos agradecer bastante, porque a Bernadette, até agora, né, ela pelo menos não me passou nenhuma fatura aqui. Mas
Mas já adianto que ela se disponibilizou aqui para compartilhar esse conteúdo sem ônus, tá certo? Sem, Capaz, ah, imagina. o ônus é só de internet, não pediu aqui, não pediu a gente, talvez chegue aí talvez não, nem chegue no direct de vocês aí, também não é uma fatura, mas o que é que a gente pode fazer meio que para retribuir? Vamos acompanhar aí a nossa amiga Bernadette lá no perfil dela, né? Vamos lançar aqui outras dúvidas, até no próprio perfil, para que a gente consiga fazer outras conversas como essa, tomara que ela aceite aí, hein? E Não, e é aproveitando aí, que eu estou bacana. sabendo que tem um curso aí, eu estou sabendo que tem um curso aí, Verdade. parceria doutora Bernadette, doutora Sheila, Com a Potências, como Sheila. é que funciona esse curso aí, como é que é isso? Pensa, olha a loucura, você com um projeto de querer ensinar pessoas, né, no setor de transporte, na parte tributária, fiscal, aí de repente você pega uma advogada que também só trabalha com logística, aí o projeto do curso foi eu que montei, né? Mas só que o conhecimento dela é um absurdo de coisa boa, assim, sabe? Da parte assim, eu falei, gente, eu preciso nisso? Então, aí o que que eu fiz? Eu Eu fiz sigo e acompanho, inclusive, aí, Sheila e daí a gente nas criou. mídias Não, sociais. A Sheila é muito fera no setor logístico, né? Eu sou transporte, ela é logística. Pensa a união dessas duas coisas, assim. Aí a gente Perfeito. criou, eu criei o curso, daí ela complementou com a parte dela, que não tem no meu curso, que é o curso de formação de analista tributário, né? Aí lá a gente vai falar sobre ICMS, PIS, COFINS, gestão de operação, né? Vamos falar de planejamento tributário, tudo com apostila, com planilhas, enfim, para ajudar, né? E eu acho muito legal, porque assim, tem muita gente que está na parte fiscal que está absorvendo esse conhecimento, sabe? Isso eu acho bacana, assim. Mas eu gostaria de também, Adalberto, de falar que é muito importante que acontece, que aproveitar esse momento, falar de nota fiscal de anulação e CT de anulação. Eu Perfeito. não sei se o pessoal tem dúvida, eu vejo que muita gente me pergunta isso. Então, assim, em que momento eu emito uma nota, né? Eu solicito uma nota fiscal de anulação ou emito CT de anulação? Eu emiti um conhecimento de transporte e eu emiti com erro. Em quais situações eu posso resolver esse problema com o meu cliente? Tem Aí nós temos lá situações assim, a carta de correção. Para a carta de correção, para o CTE, eu só consigo para quê? Para dados adicionais e CFOP. Fora isso, eu não consigo resolver nada, tá? Daí nós temos lá o que mais? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu acho importante. Antes de chegar na nota fiscal de anulação. Tá. Cancelamento. Nós temos lá a carta de correção e nós temos o cancelamento. O cancelamento nós temos três situações. Desde que não tenha ocorrido o fato gerador da prestação de serviço, tá? Desde que não tenha ultrapassado 7 dias contado da data da autorização de uso da emissão do CTE. E a terceira opção, que a maioria das pessoas não sabe, se você emitiu carta de correção, você não consegue fazer o cancelamento daquele CTE. Mesmo que você não que você esteja com o prazo correto, desde que você não tenha iniciado a prestação de serviço, mas se você tiver carta de correção, o fisco não te permite você fazer o cancelamento. Beleza, Bernadette. Não consegui resolver por carta de correção e não consegui resolver por cancelamento. Quais são as duas opções que eu tenho? Aí eu tenho a nota fiscal de anulação. O que que eu devo fazer? Solicitar ao meu cliente que ele emita para mim essa nota fiscal de anulação de valores. Detalhe, nota fiscal de anulação, ela anula valores, ela não anula tomador de serviço, tá? Ah, mas eu tenho lá, emiti um CTE que para as Casas Bahia, só que era para emitir para Casas Bahia 11 e eu emiti para Casas Bahia 12, que são vários CNPJ, empresas que Perfeito. têm vários CNPJ, tá? Um exemplo eu acho mais fácil. Eu preciso anular o quê? O tomador do serviço, porque eu emiti para a pessoa errada. Então, no tomador do serviço, eu faço o CTE de anulação. E em quais casos, e quais são os principais pontos do CTE de anulação? A única coisa que o meu cliente deve fazer é a manifestação lá no portal do Cefaz dizendo que está em desacordo com aquele CTE. E daí, o que que eu faço? Eu recebo essa manifestação do portal do Cefaz e eu consigo, eu mesmo, transportador, emitir o CTE de anulação. E depois eu vou emitir um CTE substituto sanando o erro corretamente. Detalhe, nós temos duas situações.
Eu tenho o tomador do serviço, que é contribuinte do ICMS, que tem lá o teu certificado digital. E a manifestação você tem que fazer pelo certificado digital da empresa, tá? Então você não consegue fazer, então porque senão qualquer pessoa pode entrar lá e manifestar e cancelar teu CTE, né? Digamos assim. Então essa é uma situação. E se eu for um tomador de serviço não contribuinte do ICMS, o que eu devo fazer? A própria transportadora ela consegue fazer o cancelamento, desde que esse tomador de serviço envie uma declaração dizendo o seguinte, que não vai aceitar o CTE porque está em desacordo com o valor, alguma coisa que ele não acordou e que não vai aceitar esse conhecimento de transporte eletrônico. Aí, o próprio transportador, junto lá na sua TI, consegue fazer o cancelamento e emitir um novo CTE de anulação substituto para sanar o erro que tinha feito. Aí, que mais, assim, que eu queria dar de dica para o pessoal? Deixa eu Inclusive, ver até aqui. tem uma contribuição aqui, dizendo que algumas vezes o problema é que o cliente não quer emitir a nota de anulação, né? Existem essas dificuldades operacionais. É igual carta de Exatamente, que... devolução, nota de devolução quando se trata de mercadoria. Você tem aí uma transação, uma operação entre um contribuinte e um não contribuinte. Exemplo, a Uhum. empresa vendeu para uma associação, para uma igreja, e Daí não... teve essa dificuldade aí de receber o produto em desacordo, mas só foi perceber depois, aí não emite mais, o Estado não autoriza mais nota avulsa, tem que pedir para a pessoa que vendeu emitir um documento fiscal próprio para poder acompanhar essa devolução, aquele problema, né, de você precisar Uhum. da operação alheia. Mas como é que funciona? Qual é a dica para a gente trabalhar isso? Um abraço, meu amigo Dori, que é um sucesso, que está aí diretamente de Roraima para o mundo. Aí sim, né? Conta A aí. dica que eu dou é o seguinte: quando o cliente não quer, e a gente acaba fazendo o papel de psicólogo, né? Vamos combinar, né? Porque tem horas que a gente fala assim, por favor, nos ajude, né? A gente resolveu o teu problema também, porque ele precisa resolver o problema dele, né? Perfeito. E ele fala que não, o que que você vai fazer? Partir para o CT de anulação. Você não vai ter o que fazer. E como que você vai fazer? Então você só solicita ele assim, então você tem como só fazer o desacordo? Ah, mas como que faz isso? Você vai lá dentro do portal do Cefaz, aí você tem ou dentro do próprio sistema de gestão da empresa, ele vai falar, vai colocar lá que não vai aceitar esse conhecimento, ele vai colocar em desacordo. Aí vai colocar o motivo e ele vai assinar com o certificado digital dele. Mas se ele não for contribuinte, ele só faz a declaraçãozinha. A declaração já é o suficiente para a gente arquivar na nossa apuração e deixar guardadinho lá arquivado, né? Só que hoje em dia está tudo digitalmente, né? Que dificilmente as pessoas estão guardando o documento. Mas vai ter que guardar. Né? Nem que seja, você digitaliza essa declaração, salva junto lá dentro da sua pastinha de apuração para isso. Nossa, Adalberto, nós temos tanta coisa para falar de créditos tributários que tem no A transporte. gente pode uma parte 2 aí, tá? A gente Nossa, pode é marcar. muito legal, cara. Eu vou Vamos só falar de tirar essa dúvida aqui do meu xará. Eu já vi duas pessoas, dois xarás aqui aparecendo. Mais um, Adalberto Bispo. Realmente eu conheço muita gente bacana com esse nome, viu? Aqui os últimos que eu vi são o pessoal que é juiz, promotor. O último que não era assim tão prestigiado era um cartãozeiro, né? O pessoal que você conhece aí, cartãozeiro. Só que, mas aqui até o momento só vi dos meus xarás só pessoas fantásticas. Tem aí o prazo do tomador para emitir a nota de anulação, é 45 ou 60 dias. Qual o prazo? Ah, ótima pergunta. Não, quem que perguntou, manda um abraço O meu xará, é gigante. Adalberto Bispo. Para a nota fiscal de anulação, é 45 dias da data da emissão do CTE, de origem lá, aquele que deu com erro, tá? Já o CTE de anulação, eu que vou fazer, eu tenho 60 dias, tá? Então, assim, boa pergunta dele, que é bacana a gente finalizar com esse conceitinho ali. Perfeito. Meu Bernadette, suas considerações finais aí, eu já me antecipo para deixar aqui meus agradecimentos. Essa é a hora da turma que curtiu o nosso conteúdo, que achou que foi útil, tá certo? Tirar aquele print especial, pode ter nos teus stories, marca a gente, certo? Serve de Verdade, né? incentivo, porque nós estamos aqui, olha, são 22 horas, né? A gente E está aqui 3 ainda. compartilhando conteúdo bacana, e até parabenizo o pessoal que está substituindo esse nosso bate-papo aí por qualquer outro programa de entretenimento, mas com certeza isso aqui Verdade. agrega valor e vai fazer que você ganhe dinheiro, ou pelo menos deixe de perder, né? Por uma falha, por Exatamente. um erro operacional. Então, manda aquele print, marca a gente aí, marca ICMS no transporte, marca
marquei o meu perfil, compartilhe aí. E, meu amigo Bernardo, foi uma satisfação total, assim, demais ter você aqui conosco, né? Muito, muito grato aqui pelo, pelo fato de você ter aceitado o nosso convite. Esperamos que outras oportunidades possam vir. Não, eu que E é agradeço, isso aí. Adalberto. Meu Deus, nossa, como eu falo, né, é um projeto novo, já tem 2 anos, né? Aí o pessoal agora que está começando a conhecer bem a página, né, do ICMS no transporte, as pessoas vão lá, vêm tirar dúvidas comigo, e eu faço questão de tirar as dúvidas, porque é muito motivo de multa, sabe? Tem, eu acho que alguém já marcou ali, que já veio para mim ali Não um chegou aqui ainda negocinho não. ali. Não, Tô já fazendo chegou. pelo celular hoje. Hoje eu estou fazendo pelo celular também. Quero agradecer, Adalberto, pelo convite. Eu achei muito bacana. Até comentei para vocês, eu tô com um pouco de vergonha, não sei o quê, Foi verdade. mas assim, é um Instagram prazer ICMS imenso. no transporte. Vou colocar aqui, ó. Sigam ICMS no Olha lá, transporte. a Adri marcou, que tá vindo as mensaginhas dela ali. Perfeito. Pessoal, assim, eu quero falar para vocês o seguinte, assim, tudo que vocês precisarem com relação a dúvidas no transporte. Não estou dizendo que eu sou expert, porque a gente, né, está sempre aprendendo, está melhorando e até peço que vocês venham com as dúvidas de vocês para a gente conseguir montar esse material bem bacana. Lá dentro do meu site, lá do Instagram, do meu Instagram, tem e-books que é totalmente gratuito, que tem tudo isso daqui que a gente está conversando. Né? Então, além disso daqui, ele tem muito mais, fala de CMS, fala de PIS e COFINS, fala de créditos tributários, é totalmente gratuito, quem quiser ir lá baixar. Quem quiser fazer o curso também, a gente está aí com o lançamento que vai ser segunda-feira. A gente vai ter também o curso online que vai ser feito agora em fevereiro, né? O lançamento também. E as pessoas que forem lá e utilizarem o nosso curso vai ter um conteúdo tão bacana, tão rico. Você até verificou ali, né, Adalberto, no material, como é Vi muita sim. informação. Demais. Não tenho problema nenhum em passar esse material para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão utilizar no dia a dia. Se você não é transportadora, mas você é uma empresa que contrata a transportadora muito, né, para fazer a entrega da mercadoria, pode ter Perfeito. certeza que também esse material vai ser utilizado. Eu quero que o Adalberto dê esse material para vocês. É muito rico de informação. E gostaria, né, pedir para Eu vou lhe vocês mandar também, o se link, vocês inclusive, quiserem, para que fique no seu perfil também, viu? Tá? exatamente. Vamos sim falar sobre um novo módulo, né? Falar de créditos tributários no setor de transporte, quais são os principais insumos, quais os estados que dão, permite ou não, os créditos de peças, combustível, lubrificante, arla, pneus. É, quando a gente fala de créditos tributários, de PIS e COFINS, gente, é louco, mas é uma delícia. Isso aí a gente conversa muito, viu? Sobre Nossa, é créditos muito legal, tributários cara. federais a gente aborda muito aqui. Exatamente. Então, assim, no setor de transporte a gente tem muita coisa, sabe, assim, vale pedágio, daí você pensa assim, para quem está acompanhando ali, o que significa o tal do bendito vale pedágio, né? Quem está obrigado, o que que a NTT fala em relação a isso? Até eu participei de uma live também, na live não, foi uma reunião via Zoom com o Sindicato do Paraná. Em que momento é obrigatório o vale pedágio, né? Em que momento? Nós temos duas situações. Nós temos a obrigatoriedade para quem é o embarcador, que é aquela pessoa que contrata o transportador para levar a mercadoria dele. Só que você concorda comigo que quem contrata uma negociação comercial onde tem um cliente e uma transportadora, ali dentro, quando você emite o teu conhecimento de transporte, você já tem que saber qual que é a legislação para fazer o transporte dessa mercadoria, seja ela Sim. dentro do intermunicipal ou interestadual. Por exemplo, se eu iniciar o transporte no Paraná até São Paulo, o valor da alíquota, por exemplo, é 12%. Lá no campo do destaque no campo do CT, eu tenho o destaque do ICMS, do pedágio. Mas esse pedágio quem paga é o embarcador, é aquele que está pagando para você o teu frete. Se você analisar bem, é ele que paga. Agora, seguinte, e se eu sou subcontratado? E se eu sou um TAC, que é o transportador autônomo de carga? Em que campo, como que fica a questão do vale pedágio? Aí o vale pedágio é pago pelo transportador que está contratando, o contratante. Não é mais o embarcador, passa a ser do transportador contratante,
tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque essa questão do vale pedágio está multando muita gente. Daí, mas é a transportadora que faz, que contratou. Não, quem contrata um TAC é o transportador. Quem contrata a transportadora, se for só a questão do conhecimento normal, aquele negociação comercial entre cliente e a transportadora, é o embarcador, que é esse cliente, tá? Então, ele ficou muita dúvida. Eu percebi até na aula que essa advogada ela passou, que o pessoal, mesmo fazendo no dia a dia, eles estão fazendo tão automático que eles mesmos têm as próprias dúvidas, sabe? Então, por isso que é importante a gente saber. Embarcador é o cliente que paga o frete, e vai estar destacado lá no teu... O frete não, vai estar o pedágio, né? E daí entra a questão assim, só no caso do Paraná, que o pedágio ele não compõe a base de cálculo de semestre, que nem eu mencionei. Em outros estados, o pedágio ele já compõe o teu frete. Tá? Então, esse é um benefício que o estado dá aqui. Já na subcontratação, quem paga é o contratante, que daí paga lá pelo cartãozinho Repom que eu mencionei, que daí você separa o pedágio junto com a despesa de viagem dele. É mais uma dica, assim, que para dar para o pessoal. Perfeito. Bernadette, um abraço. Muito Eu que obrigado aí por agradeço. tudo que você tem compartilhado. Parabéns pelo perfil. E eu também me coloco à disposição aí, que precisar. Ah, E com certeza. vamos marcar aí o segundo momento como esse para tratar ainda de mais outros tópicos que a gente não vê abordando e recomendo aí o seu curso para aqueles que estão conosco e querem aprender de forma ainda mais profunda sobre a questão do Do transporte e transporte, seus né? detalhes. Tá bom? Exatamente. Pois Tá um grande bom, Adalberto, muito abraço. obrigada. Boa noite a Agradeço. todos. Precisando, nós estamos aqui, tá bom? Boa noite, tudo de bom. Até mais. Obrigada, Adalberto. Tchau, tchau.